Bom, boa noite a todos. Bora começar nosso primeiro simpósio sobre o autismo do campo das vertentes, né? A gente deu uns minutinhos aí, daqui a pouco também né, vai chegando mais o pessoal. Agradeço a todos a presença novamente hoje aqui com a gente, para a gente debater, conversar mais um pouquinho sobre o autismo, tirar as dúvidas, esclarecerem tudo. Agradeço a presença da psicóloga Silvana, que vai abrir nossa noite hoje. Muito obrigada, seja bem-vinda. A Silvana, ela vai falar sobre o que é a aba, né? E a gente pode dizer que, Silvana, existem muitas conversas e e muitas pessoas informadas também sobre o que é a aba, né? Então, vai ser muito interessante você falar isso para a gente hoje. A Silvana, ela é psicóloga, analista comportamental com atuação clínica há 25 anos, supervisora ABA, tem pós-graduação em TEA e ABA, professora de cursos de capacitação para profissionais, familiares e cuidadores de autistas, professora de cursos de pós-graduação e também a nossa parceira voluntária na ASPAS. Seja bem-vinda, Silvana, pode ficar à vontade. Muito obrigada, Tereza, Raquel. Obrigada, Daniele e Bruno, pelo convite. Né? A Daniele conheço há mais tempo, Tereza conheci outro dia, né? Então, é um prazer para mim estar aqui, principalmente nesse mês onde a gente celebra o autismo, né? E celebrar o autismo é fazer com que as pessoas conheçam mais sobre essas pessoas e que entendam melhor do que se trata. E que entendam principalmente que elas têm direitos, né, de estar no nosso meio, de fazer parte da nossa comunidade. Então, como Tereza Raquel falou, eu atuo há 25 anos com autistas, comecei com a intervenção tardia, e naquela época também não se tinha muito conhecimento do transtorno, as intervenções eram sim já baseadas em análise do comportamento, mas a aba também não tinha toda essa divulgação, porque também nós não tínhamos na época nem computadores, né, suficientes. O que nós tínhamos eram nas faculdades, enfim, nós não tínhamos toda essa divulgação que se tem hoje, né? E trabalho com a psicologia comportamentalista já desde que comecei a atuar com autistas, né? Como falei, não tinha esse boom todo. E o que se sabia de autismo era também muito restrito, né? A intervenção precoce, diagnóstico precoce, ainda caminhava como se fosse um bebê, né? Estava engatinhando. Então, desde 2000 eu atuo desde 1997, desde 2010, eu e Thaís temos um núcleo de estudos e tratamento ABA aqui em São João del Rei. Eu sou graduada aqui também pela UFSJ, né? E quando também surgiu a Aspas, né, através da Daniele, eu fiquei também muito feliz, porque eu não imaginava que a nossa cidade poderia acolher, né, e ter uma associação como essa. É, então, eu também agradeço pela formação da Aspas. Mas vamos ao que interessa, né, que é falar sobre a aba, desmistificar um pouco sobre esse assunto, né, e dar conhecimento também às pessoas para tirar preconcepções, né? Então, o que eu quero é apresentar a aba para vocês e mostrar que também não é um bicho de sete cabeças e que é uma ciência que vale a pena investir nela, tá? Eu posso compartilhar, né, Daniele? Já está aqui, sim. Então, aqui nós estamos com essa importância, né? O nosso primeiro simpósio do Campo das Vertentes, e que seja o primeiro de milhões, espero assim. A gente não vai ver, mas que seja, né? Então, pessoal, vamos falar sobre aba, né? Aqui eu tenho parceiros também, que é o Aba Cursos, e o Neta, que é o meu local
o meu espaço de trabalho com autistas e pessoas com déficits intelectuais, junto com a Thais, né, que é minha sócia, também psicóloga, analista do comportamento. Então, vamos começar aqui falando um pouco de como surgiu essa ciência. Então, é claro que a gente precisa começar pelo idealizador, por aquela pessoa que foi a mais importante e que foi o cientista que, na verdade, nem era psicólogo. Skinner, né, ele é o pai do behaviorismo radical, e as suas ideias, elas surgem a partir do questionamento dele, e pessoas, né, assim como Skinner, que questionam, pessoas que se incomodam com o jeito no qual o mundo está sendo levado, que trazem grandes modificações para a gente. Então, Skinner, ele representa o que a gente chama de método indutivo. E o que é isso? O método indutivo é aquele que parte da prática e explica a teoria, e não o contrário. Outra característica importante do behaviorismo radical, né, é que a gente, enquanto analista do comportamento, a gente observa, e a partir da observação é que a gente descreve os eventos. A gente não faz deduções. Então, um tema que é bastante polêmico é em relação a sentimento, a pensamento. E tem algumas pessoas que acham que ABA não trata desses eventos. Na verdade, trata, né? E quem não trata disso é o que a gente chama de behaviorismo metodológico, e que eu vou falar um pouquinho sobre ele também, né? A esses eventos, Skinner chama, e análise do comportamento, né? Porque o que Skinner difundiu ficou conhecida como análise do comportamento, tá? O que ele difundiu é que esses eventos são privados e eu só posso ter acesso a eles se aquela pessoa torna público. Então, eu só posso, né, eu só posso falar sobre algo que a pessoa está sentindo, que ela está pensando, se ela me fala sobre aquilo. Então, eu chego num lugar, e aí, então, a pessoa está de cara feia. Eu falo, hoje ela não, ela está com essa cara feia, foi porque eu cheguei. E quando a gente vai perguntar para a pessoa, ela fala, por que você está com essa cara feia? Né? E ela fala para a gente, eu estou com dor de cabeça. Então não tem nada a ver comigo. Ela estava com dor e por isso aquela expressão facial. Então, diferente de outras abordagens, dentro do behaviorismo radical, dentro de ABA, a gente não faz deduções acerca da pessoa, a não ser através de eventos que a gente pode observar e registrar. Então, a análise do comportamento, ela vem como uma ciência que descreve apenas aquilo que a gente vê, né? Então, aquilo que passa pelos nossos órgãos, que são sensoriais, os órgãos dos sentidos. Audição, visão, paladar, tato. Então, aí eu descrevo, né? Uma outra característica também dessa ciência é que é considerado que eu não posso tratar aquele indivíduo como uma pessoa que vai responder da mesma forma que a outra. Então, o que Skinner fala para a gente é que se eu observo, se eu faço um estudo de um grupo, eu não, isso aí não vai me auxiliar muito se eu quero compreender o ser individual, porque cada um de nós tem características próprias, né? Tem sentimentos próprios, eu sou um ser único. Então, para que eu faça, para que eu elabore uma intervenção, por exemplo, para um indivíduo, ela precisa ser única. E essa é a grande polêmica que nós vemos aí, né, espalhado sobre ABA, e que nós vamos ver em relação aos mitos. Então, os programas são individuais, os currículos são individuais. Cada intervenção que vai permear
as sessões daquele indivíduo, elas são exclusivamente elaboradas para ele, né? É, qual que era também o objetivo de Skinner? Era estudar o objeto da psicologia, que é o comportamento, de uma forma diferente, né? Ver, então, aquele objeto através de um outro ponto de vista. Então, a análise do comportamento e o início da psicologia no Brasil, eles se confundem, como nós vamos ver daqui a pouco. Aqui nesse desenho, eu ilustrei para vocês, o primeiro é o nosso doutor Skinner, que, como falei para vocês, não era psicólogo. Skinner era formado em letras, e depois, a pós-graduação, doutorado, mestrado, que ele fez nos Estados Unidos é que foi dentro da psicologia. Como a formação americana é diferente da nossa até hoje, academicamente falando, Skinner é considerado psicólogo, né? Mas lá também nos Estados Unidos, o psicólogo, ele tem funções diferentes, ele tem grades curriculares diferentes da nossa aqui no Brasil, e o analista do comportamento também, tá? Guardem isso, porque a gente vai voltar nesse assunto, nesse tópico, e eu vou falar para vocês. Lembra quando eu falei que o Skinner não era psicólogo, mas era formado em letras? Tá? E Skinner também, ele era inventor, né? A caixa de Skinner que a gente via em algumas universidades, nos biotérios, né? Nos laboratórios de psicologia experimental, elas foram formuladas, elas foram feitas por Skinner, né? Para estudar o comportamento animal. A partir do comportamento animal, é possível saber muito também do comportamento humano, porque nós também pertencemos a essa mesma categoria. Então, a gente parte do princípio que, se um pombo consegue, se um rato consegue, eu também consigo. Qualquer pessoa com uma deficiência intelectual, um déficit intelectual, por mais grave que seja, ele consegue também. Porque somos superiores a um rato, a um pombo, independente do tipo de desenvolvimento que nós temos, certo? Então, Skinner, ele compartilhava, sim, das ideias do Watson, né, John Watson, que é o pai do behaviorismo, e, no entanto, que tem algumas diferenças do behaviorismo radical. Então, o Watson é aquele que representa o que a gente chama de behaviorismo metodológico, e Skinner, o behaviorismo radical, tá? Skinner foi aquele que mais contribuiu para o que hoje a gente conhece como condicionamento operante. E como falei para vocês, eles, assim como todos os estudiosos da época, eles trabalhavam, faziam seus estudos, desenvolviam seus estudos através de comportamento animal, né? Através de pombos. Skinner usava mais pombos e ratos, né? E ia estudando os princípios elementares do comportamento. Então, quando a gente fala de modelagem, de extinção, de estímulo discriminativo ou discriminação, todos esses termos, todos esses conceitos, eles foram testados com principalmente pombos e ratos, no que diz respeito ao behaviorismo radical, ok? E é claro que essas foram atividades, né? Skinner era mais visto em cursos de graduação de psicologia. Apesar dele ser um estudioso que estava preocupado com a aprendizagem humana, a pedagogia demorou muito para começar a ter nos seus cursos de graduação Skinner. E mesmo hoje, né, quando a gente pergunta nos cursos, os psicopedagogos, os pedagogos falam que veem muito pouco ainda sobre Skinner, e isso continua sendo uma pena, né? E se a gente começaram agora, e por mais de 50 anos, Skinner foi ignorado.
pela pedagogia, né? E o que ele queria era entender exatamente como se dá o processo de aprendizagem e como essa aprendizagem pode ser menos aversiva para as pessoas, né? Então, Skinner, dentro assim dos bastidores, o que a gente lê é que ele tinha problemas na escola, né? Ele não entendia como é que, por que é que ele tinha que ficar ali e aprender o que estava sendo imposto para ele, e se não havia uma maneira mais fácil de passar por aquela fase, por aquela etapa, tá? Vou mostrar aqui para vocês um vídeo que mostra, esse outro aqui, que mostra a diferença entre o behaviorismo metodológico e o behaviorismo radical. Esse primeiro aqui, ele é o Watson, John Watson, o pai do behaviorismo, foi o que deu o nome a essa ciência, e Skinner, que fez essa ramificação e é o maior contribuidor do behaviorismo radical, de onde surge a análise do comportamento aplicado, tá? Espera aí. Acho que eu vou ter que tirar, né? Achei que estava tudo aqui, gente. Desculpem, para a gente ganhar tempo, mas... Mas tá tranquilo, não preocupa com o tempo, não, que hoje são só Beleza. vocês duas também, né? Aham. Esse é um vídeo do YouTube e depois eu posso passar o link para vocês, tá? Caso vocês queiram ver novamente. Determinados comportamentos. De quais formas o meio social influencia a nossa conduta? Quais os fatores que favorecem a aprendizagem? Muitos aspectos do comportamento humano só começaram a ser explicados de maneira científica a partir dos trabalhos realizados pelos psicólogos behavioristas na primeira metade do século passado. E quando falamos em behaviorismo, na verdade, falamos em behaviorismos, no plural. Já no início do século XX, a psicologia behaviorista se ramificou em algumas vertentes que defendiam ideias com certas semelhanças, mas que também tinham divergências importantes. Dentre todos os behavioristas, os mais conhecidos foram, sem sombra de dúvida, John Watson, o fundador do behaviorismo metodológico, e Frederick Skinner, criador do behaviorismo radical. São duas abordagens que nos interessam nesse material. Mas o que as diferencia? Bom, o behaviorismo metodológico foi o ponto de partida da ciência behaviorista. Watson, seu fundador, estava interessado em estudar comportamentos reflexos e considerava que coisas como pensamentos e emoções não deveriam ser estudadas pela psicologia, pois eram fenômenos que não podiam ser observados. Já o behaviorismo radical de Skinner estava interessado em estudar o comportamento operante, muito diferente do comportamento reflexo. Além disso, o behaviorismo radical não exclui o estudo das emoções, do pensamento e de outros fenômenos que não podemos enxergar. Percebe as diferenças entre as duas abordagens? Vamos explorá-las um pouco mais. O comportamento
Condicionamento reflexo é aquele tipo de ação que a gente não consegue segurar, como a salivação, o bocejo, o espirro. Esse tipo de comportamento foi muito estudado pelo behaviorismo metodológico, principalmente através de um processo chamado condicionamento reflexo. Sabe o que é isso? Resumidamente, o condicionamento reflexo acontece da seguinte maneira. Primeiro, procure um estímulo que provoque uma ação reflexa em um organismo. Vamos pensar um pouco. Já sei. Um bom estímulo pode ser um alimento que desencadeia a salivação num cão. O alimento é o estímulo, a salivação é a ação reflexa que responde a esse estímulo. Tudo bem. Agora, pegue um estímulo neutro, ou seja, um estímulo que não desperta nenhum comportamento no cão. Como o barulho de uma sineta, por exemplo. Se toda vez que você oferecer alimento ao cão fizer barulho com sineta, com o passar do tempo, ele começará a salivar simplesmente ao ouvir a sineta, mesmo que nenhuma comida lhe seja oferecida. O som da sineta, que era um estímulo neutro, virou um estímulo condicionado, ou seja, um estímulo capaz de desencadear aquele comportamento de salivação que antes só era eliciado pela comida. Esse tipo de condicionamento era o tipo de fenômeno estudado pelo behaviorismo metodológico. Já o condicionamento operante, que passou a ser estudado por Skinner no behaviorismo radical, é um fenômeno muito diferente desse. No condicionamento operante, primeiramente um organismo emite um comportamento. Por exemplo, uma pessoa conta uma piada numa festa. Se, em consequência, alguém achar a piada engraçada, provavelmente o contador de piadas contará mais piadas em ocasiões semelhantes. Isso acontece porque a consequência gerada pelo comportamento de contar a piada foi uma consequência reforçadora. Sempre que você emite um comportamento que gera uma consequência reforçadora, as chances desse comportamento se repetir aumentam. Percebeu bem a diferença entre os dois tipos de condicionamento? Veja uma comparação. No condicionamento reflexo, temos um estímulo que inicia uma resposta. Então, pareamos um novo estímulo que se torna capaz de provocar aquela mesma resposta. No condicionamento operante, não há estímulo algum desencadeando comportamentos. Não há sinetas nem comida. Aqui é o organismo que opera, ou seja, emite um comportamento. Quando esse comportamento gera consequências reforçadoras, tais consequências aumentam as chances de Aí não, né? Pessoal, deu então para entender essa diferença que existe entre behaviorismo radical e o behaviorismo metodológico. Então, Helena, o behaviorismo metodológico, ele pega mais como referência os estudos de Ivan Pavlov, tá? Que era um fisiologista russo e que descobriu o estímulo reflexo, que é aquele que a gente chama também de respondente ou de automático. E Skinner já pega mais os estudos de Lee Thorndike, que era também um psicólogo e que foi o primeiro estudioso a falar sobre aprendizagem e sobre a lei do efeito. A lei do efeito, que é o primeiro, que foi quando ele disse que, olha, o nosso comportamento ele está sob controle de consequências. Então, eu aprendo a partir das consequências que as pessoas me dão. Então, tem essa diferença, tá? E isso aí as pessoas às vezes falam, olha, é tudo a mesma coisa. Não, não é tudo a mesma coisa. O que diferencia exatamente o behaviorismo radical do behaviorismo metodológico é a linguagem que é utilizada. Então, aqui eu vou desmistificar, porque hoje aqui nesse nosso conteúdo é para desmistificar, tá? A análise do comportamento. TCC, terapia cognitivo-comportamental, não é a mesma coisa que análise do comportamento. E eu sei que tem profissionais
que falam com os pais que é a mesma coisa. Não é, completamente diferente. TCC, sim, pega, não que seja ela seja ruim ou a análise do comportamento seja melhor, é o que há para autismo. Não existe isso, né? Mas é preciso que os pais, que os profissionais também saibam que faz toda a diferença nos detalhes, porque a gente não trabalha com estímulo e resposta, como trabalhava Pavlov e como propunha o Watson. A gente trabalha com a tríplice contingência, que é, eu apresento um estímulo, que é um antecedente, então eu tenho uma resposta, e essa resposta vai ocorrer novamente a depender da consequência que eu dou para ela. Se ela é uma consequência reforçadora, aquela resposta tende a acontecer novamente. Mas se é uma consequência punidora, ela tende a não ocorrer novamente. Então, pessoas desavisadas que usam análise do comportamento, achando que conjunto de técnicas, ou então técnicas e estratégias isoladas, elas fazem com que os clientes corram sérios riscos. A gente escuta muitos autistas falando que aba foi muito prejudicial na vida deles. E quando a gente parte para entender o que aconteceu, não era a aba, a ciência de suporte, não era a aba como referência que aquele profissional estava utilizando. E isso acaba com o nome de profissionais sérios que nós temos por todo o Brasil, né? Então, é preciso ter cuidado com isso, tá? Faz diferença, sim. Um detalhezinho, se eu uso G antes de ATO, eu tenho gato, e se eu uso P, eu tenho pato. Então, faz toda a diferença, porque um gato e um pato não são o mesmo animal, né? Vamos continuar aqui. Quando eu começo a falar desse jeito, Daniele, me segura. Fala para eu parar. Adoro. Mas aí eu não dou conteúdo, minha filha. Vai, gente, aqui tá. Eu não vejo vocês quando eu coloco aqui. O que será que está acontecendo? Pronto, descobri que eu otimizei para vídeo. Então, vamos avançar aqui. Vou falar um pouquinho sobre a análise do comportamento no Brasil, que ela foi introduzida por Fred Keller. Fred Keller, ele é esse mocinho aqui, ó. Ele era amigo do Skinner e ele veio para o Brasil a convite da USP para dar uma aula de psicologia experimental. E, a partir daí, começou-se a falar mais sobre a psicologia experimental, e, a partir daí, houve o desenvolvimento também da análise do comportamento no Brasil, tá? Então, para vocês que estão sendo introduzidos nisso, né? Os professores assistentes do professor Keller são grandes nomes da literatura analítico-comportamental no Brasil. Por exemplo, Carolina Bori, que traduziu muitos dos livros do Skinner, do próprio Skinner, e o professor também Rodolfo Aze, né? E nós temos como alunos do professor Keller e da Carolina Bori e Rodolfo Aze, alguns nomes também que são estrelas da análise do comportamento, como Maria Amélia Matos, autora de um livro importantíssimo, que toda pessoa que trabalha com pessoas com autismo, com deficiência intelectual, precisa ler, que é o Passo a Passo, o Seu Caminho. Esse livro ele foi concebido para inclusão, porque ela trabalhava na Escola Paulista em São Paulo, e houve a necessidade de elaborar um currículo para os alunos especiais, era uma escola inclusiva, de fato, tá? Então, é preciso ler. Maria Amélia Matos, que tem vários artigos sobre observação de comportamento, avaliação funcional, e os outros aqui também, que são estrelas e são analistas sêniores, verdadeiros da análise do comportamento, tá? Então, assim, parte dessa equipe foi, inclusive, convidada para implantar o curso de psicologia na USP. Na época só tinha no Rio de Janeiro, e, se não me engano,
na UERJ e na USP, que tinha. E aí, então, na USP tinham só algumas disciplinas isoladas. Então, eles implantaram na USP, depois veio em Brasília, né, que nós temos, por exemplo, o professor Cláudio Todorov, que também traduzia as obras de Skinner, faleceu agora há pouco tempo, né? E aí, então, começou-se também, né, aqui, esse aqui, professor Cláudio Todorov, e embaixo Carolina Bori, e aí, então, os analistas do comportamento que foram aquelas pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do curso de psicologia no Brasil e também para a formação das associações, como, por exemplo, os conselhos de classe da nossa profissão e também a Sociedade Brasileira de Psicologia, né? Então, a Carolina Bori, ela foi a grande responsável pela modificação na grade curricular dos psicólogos. Então, foi introduzida a psicologia experimental, né? Foi também dado uma ênfase maior na psicologia comportamentalista, tá? E aí, então, o objetivo era o quê? Que a psicologia começasse a ser vista como uma ciência, né? E essa é a nossa grande luta até hoje, tá? Então, isso daqui é só uma panorâmica. Eu não fico lendo slide, tá? Isso daqui depois eu passo para vocês também, para que vocês possam rever o conteúdo, mas para que seja uma conversa que não fique muito maçante, tá? Então, aqui nessa imagem, onde tem Skinner com os pombos dele, né? Falei para vocês que Skinner era também um inventor, ele criou, condicionou pombos a guiarem mísseis nos Estados Unidos. E a grande piada disso, na época da guerra, a grande piada é que os Estados Unidos não tinham mísseis, né, ainda. Então, fala, olha, então ele estava à frente do seu tempo, o pombo está aqui. Criem vocês os mísseis que o meu pombo vai orientar onde é que eles precisam cair, né? Então, ele era um pensador maravilhoso. E o que ele fala é que o comportamentalismo, com ênfase no ismo, ele não é um estudo científico do comportamento, né? Mas a filosofia da ciência que está preocupada com o comportamento, que esse sim estava sendo visto pela psicologia de uma maneira que ele considerava que podia ser melhorada, né? Então, a grande contribuição do Skinner para a psicologia é essa, né? É claro que vocês sabem que a análise do comportamento, ela traz uma série de preconceitos, de preconcepções, e é preciso que a gente faça essa difusão para que cada vez mais as pessoas entendam qual era o objetivo. Aprendizagem humana, e de uma maneira eficaz, eficiente. Vamos, então, para os mitos e verdades da análise do comportamento. Então, eu vou passar para vocês aqui os pressupostos da análise do comportamento. Um dos mitos, tá? Mas um dos primeiros aqui, olha, tá dando para ver aí direitinho? Olha, a terapia ABA não é uma forma de terapia, não é uma forma de terapia cientificamente comprovada para a TEA, né? Então, o que vocês acham desse mito? Na verdade, ABA, além de ter dados científicos que comprovam a sua eficácia, ela vem baseada, é uma ciência que tem como base, uma base filosófica, que é o behaviorismo radical, que acabei de passar para vocês, né? E o behaviorismo radical, como toda ciência, ele possui as suas premissas, ele tem direcionamentos que as pessoas que seguem essa ciência, eles precisam seguir, então todos seguem as mesmas premissas, os mesmos caminhos,
e os métodos são baseados em princípios científicos do comportamento. Quando a gente fala que são princípios científicos do comportamento, eu quero dizer que eu posso comprovar que os resultados que eu obtenho com aquela intervenção são da minha intervenção e não de outras variáveis que circundam aquele caso. Então, eu posso provar, eu tenho a prova, e a prova são os números, e contra números não há argumento, né? Então, aqui, esquematizando para vocês, a filosofia da ciência da análise do comportamento é o behaviorismo radical. Do behaviorismo radical, nós temos a análise experimental do comportamento, que é onde a gente faz as pesquisas, faz as manipulações das variáveis, e a análise experimental do comportamento, ela é sim um conjunto de estratégias, mas para investigação empírica. Quer dizer o quê? É a pesquisa, é a parte teórica, é daqui que surge as ideias para a prática, tá? E também surge a análise do comportamento. A análise do comportamento é o que a gente chama de corpo conceitual, quer dizer, a teoria, né, o conhecimento que ele vai sendo compilado através de experimentos, através de artigos científicos, e os dois juntos, análise do comportamento e análise experimental do comportamento, eu tenho a análise do comportamento aplicada, que é um conjunto tecnológico aplicado. Quer dizer, eu junto aquela experimentação com a teoria e eu levo para a prática, e aí então eu vejo se realmente aquilo dali é condizente, tá? E isso daqui faz com que a aba seja uma ciência e não um livro de receitas ou simplesmente um conjunto de técnicas e estratégias isoladas que eu posso usar para todas as dores que estamos sentindo, para dor de cabeça, para enjoo, para dor de barriga. Não é assim que funciona, tá? O outro mito que nós temos, né, é que a terapia ABA é um tratamento novo para a TEA. Então, os princípios da análise do comportamento, se vocês forem investigar, eles datam da década de 50, tá? É claro que isso começou muito antes, mas eu falo assim, em termos de terapia mesmo, né? Mas é somente na década de 60, né? Aliás, na década de 70, que Ivar Lovaas, que era também um psicólogo, analista do comportamento, a partir de uma pesquisa, né, onde ele tinha grupo controle e grupo experimental, ele conseguiu mostrar com dados científicos que quando você oferece uma intervenção intensiva, com uma carga horária compatível com aquilo que aquele indivíduo precisa e baseado em ABA, você consegue um desenvolvimento maior do que aqueles que estão utilizando somente outro tipo de intervenção comportamentalista, tá? Basicamente foi isso. Eram 19 autistas, grupo controle e grupo experimental. Os do grupo controle continuaram recebendo o tratamento que recebiam, e o grupo experimental continuaram com o tratamento que recebiam, mas eles tinham também uma intervenção precoce e uma carga horária aumentada. E foi Lovaas, então, que mostrou. Assim como, naquela época, o Watson recebeu muitas críticas porque ele veio contra os geneticistas da época que falavam que nós somos determinados somente geneticamente, né? E ele mostrou que não somos determinados somente geneticamente. O ambiente influencia no que nós somos também, né? E essa é a base da psicologia, do behaviorismo. Lovaas também recebeu todas essas críticas que nós ainda, analistas do comportamento, recebemos hoje. Vocês estão adestrando autistas. A gente não faz isso, né? O que a gente quer é o mesmo que Skinner, que essas pessoas tenham qualidade de vida e que eles sejam felizes como a gente é, né? Então, não tem nada a ver com
a terapia animal, né? Apesar de sermos também animais, mas eles não são tratados como bichos, né? Aí vamos aqui para a próxima, que é a terapia ABA é apenas para crianças com TEA, né? Além de não ser somente para crianças, né? Ela também não é somente para indivíduos com TEA. Quando Louvas mostra aqueles resultados, surgem uma série de escolas baseadas em análise do comportamento nos Estados Unidos. E, inclusive, nos Estados Unidos, já existem escolas que têm como referência a análise do comportamento e que são escolas inclusivas, onde, no primeiro turno, tem pessoas com deficiência intelectual, que têm autistas, que elas recebem o tratamento que elas precisam, e no contraturno elas vão para a escola. E as pessoas que estão matriculadas nessa escola e que são típicas também recebem intervenções baseadas na análise do comportamento, porque é uma escola única, então não tem tratamento diferente para as pessoas do primeiro período, do segundo período, ou do matutino, vespertino. Então, é uma escola baseada em ABA e que oferece o contraturno para pessoas que precisam de... no mundo inteiro, isso vem crescendo. O Brasil caminha ainda muito devagar, mesmo porque a inclusão que nós temos, nem essa a gente tem conseguido, né? E esse tipo de intervenção, eles são os responsáveis por mudanças comportamentais. Implantamos habilidades, né? Desde aquelas mais básicas, as de comunicação, acadêmica, né? E também a análise do comportamento, ela não é utilizada somente nas clínicas, né? Ela também pode ser utilizada em todos os contextos, como hospitais, indústrias. Então, quando a gente está na faculdade, a gente vê tudo isso, né? A gente tem lá a abordagem que você quer seguir, então, análise do comportamento. E nós temos os ambientes onde nós vamos utilizar aquela abordagem escolhida por nós. Então, a gente vai para o hospital e faz estágio clínico comportamental no hospital, na empresa, na clínica, na escola, né? Então, ABA não é somente na clínica e hoje não é somente utilizada por psicólogos, né? Então, mais um mito que caiu por terra, tá? O que a gente tem, então, dentro dos pressupostos básicos da análise do comportamento? A gente sabe que nós temos comportamentos que eles são observáveis e que, se eles são observáveis, eu posso modificá-los, porque eu consigo saber levantar hipóteses acerca da função desses comportamentos, o que é que mantém no repertório daquele indivíduo e propor mudanças que já estão descritas para mim na literatura, né, que me mostra, olha, para esse caso é mais eficaz esse tipo de intervenção. Então, nós temos esse respaldo, tá? Para nós também, os comportamentos inadequados não são sintoma de doença, né? Então, o que acontece? Muitas vezes lá na escola, ou em qualquer ambiente que a gente vai, a gente escuta assim, ele faz isso porque ele é doente. Primeiro, autismo não é doença, né? E segundo, as ações de uma pessoa, os comportamentos inadequados para análise do comportamento, ele foi instalado. A pessoa não nasce batendo. Ei, Pedro, a pessoa não nasce cuspindo, né? Comportamento aprendido, isso é comportamento aprendido. Quando ela tem um transtorno, isso é outra coisa. Nós temos características que acompanham o transtorno, mas eles também não devem ser utilizados para justificar aqueles comportamentos que ele apresenta e também para que a escola e sociedade não utilizem isso para justificar a exclusão que fazem, né? Então, isso é sério. Outra coisa é em relação a diagnóstico, né? O analista do comportamento considera que é extremamente necessário saber do diagnóstico, mas ele não deve receber uma importância no sentido de que ele é limitador.
Então, independente do diagnóstico que aquela pessoa tem, eu preciso observar o comportamento, eu preciso registrar quais são as habilidades que ela possui e em que é que eu vou trabalhar, como é que eu vou ajudá-la a atingir as suas potencialidades. Então, o diagnóstico não deve ser limitante e não deve ser, mais uma vez, utilizado como justificativa para o profissional falar com o pai, mas é o transtorno que impede que ele evolui. Não, é o tratamento que você está fazendo que não é adequado, né? É você que ainda não saiu da caixa e não questionou o seu procedimento, a sua conduta. A gente costuma dizer assim, o rato sempre tem razão. Se aquele menino não está evoluindo, eu estou fazendo alguma coisa de muito errado, né? Então, isso daí precisa que os profissionais, né? Quando a gente estava lá na faculdade, a gente tinha uma palavra que era o suposto saber, né? Onde as pessoas se colocam e não saem dali. Infelizmente, hoje, no mundo moderno, nós ainda temos isso. TOs que só querem trabalhar dentro dos seus consultórios quando deveriam estar na casa desses meninos, né? Psicólogo que acha que tem que ir para uma passarela quando vai para o consultório, né? Eu e Thaís, a gente trabalha, gente, é de tênis, é sem maquiagem, é sem brinco, né? Porque não dá tempo, não. Se você está na rua com o menino e você precisa correr atrás dele, é isso que você tem que fazer, né? Mas eu fiz escova hoje. Ô, linda, tá na função errada, vai ser modelo, vai modelar, né? Não tem disso, não. Então, é preciso que a gente repense a nossa prática profissional, tá? Outro mito, a terapia ABA promove comportamentos e linguagem robóticos, né? Olha, quando a gente pensa nisso, a gente está reforçando aqueles preconceitos das pessoas de que terapia ABA, ela tem uma série de exercícios, aí a gente entope o menino de recompensa, né? E aí, então, ela fica assim, só faz as coisas se eu dou para ela alguma coisa, se eu dou para ela alguma coisa que ela gosta. E não é assim que acontece, né? O que acontece essa rigidez comportamental, essa tendência à repetição, né? Elas são critérios diagnósticos que já estão presentes nos quadros de TEA, né? Então, ao contrário, a análise do comportamento tem uma proposta de substituir esses comportamentos por outros mais adequados, mas que tenham a mesma função. Porque eu não posso tirar tudo do repertório daquele menino. A gente não trabalha com retirada de estereotipia se ela não é nociva para ele. Ao contrário, ela vai regular, né? Então, a ABA, ela tem uma série de estratégias que vão ensinar esses indivíduos, né, a responder de uma forma adequada, né? Não é algo mecânico. A gente começa quando a gente fala, é treinamento, é treino, né? Porque a gente também foi treinado para isso, e nós não viramos robôs, nós não temos linguagem robotizada. E se vocês pensarem bem, nós temos, dentro das características de autistas também, mesmo que a fala seja fluente, é uma fala que tem uma determinada cadência, mas isso não quer dizer que aquele menino não esteja falando de forma natural, que ele foi pré-programado, né? É o tom que ele usa, é a característica do autismo, mas isso não quer dizer que ele não pense, que ele não esteja elaborando, que ele não esteja falando, né? De uma forma natural, tá? Então, é um mito que também não pode não ser considerado. Eu ainda tenho tempo? Então, tá. Então, ensinar também habilidades linguísticas, né, vai fazer com que aquele indivíduo também aprenda algumas respostas que são mesmo, que a gente também usa, que foram memorizadas por nós ao longo da vida, né? E também eles vão aprender essa entonação. E aí isso daqui é um trabalho conjunto que o analista do comportamento pode fazer com o fonoaudiólogo, né? E nada impede que esse fonoaudiólogo também seja um analista do comportamento. Se for, melhor ainda, né?
Então, o que acontece? Quando eles chegam para a gente, para uma terapia ABA, né? Isso aí acontecia quando nós começamos, esses meninos já passaram por tudo quanto foi intervenção e não deu certo. Às vezes, os pais também, eles não esperam um tempo para que aquilo surta o efeito. Então, essa criança e esse indivíduo fica passando, pulando de galho em galho. E aí, é claro, isso daí vai trazer efeitos colaterais. É preciso ter persistência, é preciso ter consistência, né? E esses meninos, é o que a gente sabe, esses meninos e essas meninas, é preciso que a gente saia da caixa com eles. Eles estão ali, os fracassos deles pode ser porque eles estão sendo expostos a situações formatadas de aprendizagem, que não sai daquele quadrado, que tem que ser assim, ele precisa encaixar, né? Quando, na verdade, o que Skinner fala o tempo todo, cada indivíduo é único, né? É preciso que cada um seja visto com as suas características, como ser único, como não existe outro igual a ele, né? Então, é preciso ter atenção nisso, tá? Não apareceu nada aqui? Ué. Então, aqui ainda continua, todos os esforços, né? A gente precisa juntar todo mundo para que todos esses esforços, né, sejam direcionados para a aprendizagem daquele indivíduo. Não está respondendo? Então, vamos simplificar esse pedido? Vamos simplificar essa instrução que eu estou dando para ele? Né? Então, essa intervenção, o foco dele é ensinar novas habilidades, mas não adianta nada eu ensinar num contexto de consultório e não levar depois para o contexto social, para a vida prática daquele indivíduo, né? Se ela não conseguiu levar aquilo que foi aprendido em situação que a gente chama de laboratório, é porque não foi ensinado da maneira adequada. Eu tenho que fazer depois essa transferência. Autistas têm problema de generalização. Então, se eu quero ensinar para ela a fazer compras no supermercado, eu preciso ir para o supermercado. Eu não vou trabalhar no consultório somente com ele, a não ser que eu tenha algumas outras habilidades periféricas para trabalhar antes de ir para o supermercado com ele, isso é outra coisa, né? Então, se eu vou trabalhar com ele, por exemplo, comportar-se socialmente em público, eu preciso levar para uma lanchonete. Então, tem muito pai, tem muito profissional que acha que a gente precisa ficar preso na mesinha e que a gente precisa fazer o trabalho somente no nosso espaço, e não é. Esse trabalho precisa ser desenvolvido no ambiente desse indivíduo, né? Então, assim, ele consegue aprender melhor o que você precisa ensinar para ele, tá? Terapia ABA, as pessoas devem passar por 40 horas de terapia ABA semanais para ter um resultado positivo. Bom, isso aí decorre, né, de outros mitos também que já cercam a análise do comportamento. Então, quando a gente está utilizando uma intervenção baseada em ABA e os profissionais que estão envolvidos com aquela criança e família também está envolvido, está utilizando os princípios da análise do comportamento, ultrapassa 40 horas, tá? Isso daí agora virou uma febre, principalmente porque os médicos estão prescrevendo isso, às vezes são médicos que nem conhecem aquela criança. E aí cai no que o Matheus falou ontem também, né? Que tem fono, tem TO, tem isso, tem aquilo, ainda tem o psicólogo. Que horas que essa criança vai viver? Que horas que ela vai ser criança? Que horas que ela vai brincar? Porque a autista não precisa brincar, né? E aí depois fala, autista não brinca. Ele teve oportunidade de aprender a brincar? Você ensinou isso para ele? Você ensinou que um carrinho não é legal só quando ele gira a roda dele, mas que ele pode fazer uma brincadeira de fingir, né? Então, quando todos estão envolvidos, é o que eu proponho aqui, vamos fazer as contas? Se você
tem um supervisor aba, se ele coordena uma equipe, ou se alguém da equipe, não estou falando que tem que ser um psicólogo, tá? Se todo mundo está trabalhando junto, seja no seu próprio consultório, mas que todos falem a mesma língua, esse menino acorda 8 horas da manhã e vai dormir 8 horas da noite. Então, aqui são quantas horas? De 8 a 8? São que a gente permanece acordado. Quanto tempo que dá aí? Pelo menos, assim, de atividade prática mesmo, né? Parte da manhã, 4 horas, parte da tarde, 4 horas. Só aí dá 8 horas. 8 vezes 5, 40. Mas tem a parte que eu já acordei, estou tomando café da manhã, estou escovando meu dente, estou vestindo roupa. Isso também entra na conta. E depois, quando eu chego em casa, me preparo para dormir, faço a tarefa para casa, né? Então, um dia tem 24 horas. 24 vezes 40, né? 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. 96. 24 vezes 5, né? Só por dia já dá 24 horas. 2 dias já dá 48 horas, já deu mais, ó. Então, se eu trabalhar com esse menino desde a hora que ele levanta até a hora que ele acorda, utilizando esses procedimentos, e se acordar no meio da noite, tá de xixi, eu utilizar esses procedimentos também, e no meu relacionamento com ele, eu utilizar procedimentos baseados na análise do comportamento, eu tenho muito mais de 40 horas semanais. E eu tenho um contínuo, eu tenho uma referência para aquele indivíduo, e ele vai crescer, e não estou falando somente de atípicos, né? Uma pessoa com certeza mais saudável, né? Quando a gente começa a pensar no outro como referência, no respeito que eu devo a ele, dos direitos que eu tenho, mas também nos meus deveres, né? Eu estou usando a aba. Tá? Então, pensem um pouquinho, façam um pouquinho essas contas, tá bom? Aqui esse outro mito, ó. Todos os programas aba são iguais. Então, é um livro de receitas que a gente tem, tá? Esse aqui é o meu, ó. Tá lá, receitas aba. Aí, então, eu tenho para tudo lá. Menino que faz xixi, menino que faz cocô, menino que bate, menino que não sabe cor, tá tudo nesse livro, né? Isso é possível, minha gente? Isso não é possível. Sabe o que acontece? Profissionais que estão trabalhando, que se intitulam analistas do comportamento ou que aplicam aba, né? Essas palavras que nem existem, e que acham que é assim, e às vezes nem tem um programa, tá? O que é um programa? É um programa de ensino que é elaborado a partir de uma avaliação inicial, utilizando-se protocolos de avaliação para levantar repertórios que estão presentes, repertórios que estão ausentes, e repertórios que estão emergentes naquele indivíduo, para que a gente possa manter os que já foram adquiridos, para generalizar e trabalhar com aqueles que estão ausentes e com aqueles que estão emergentes. Para cada um precisa ser um programa diferenciado. Trabalhamos com estudos de caso único, é a proposta de Skinner, né? Então, muitas vezes o que acontece é pessoas que pegam aí na internet, né, um programa, copia, cola, e vou usar isso aqui como menino, não dá certo. A aba não funciona, né? Mas aba não é uma coisa que você também liga na tomada e funciona, não, gente. É preciso pensar para você seguir a ciência, né? Então, aqui, olha, o que eu falei para vocês. É preciso uma avaliação inicial. A partir dessa avaliação inicial, eu defino os objetivos para aquele indivíduo, porque eu não trabalho tudo ao mesmo tempo, ninguém dá conta disso. A partir desses objetivos, eu elaboro programas de ensino e eu preciso avaliar o progresso o tempo todo para ver se a evolução, se a intervenção que eu estou utilizando está surtindo efeito. Questionem os profissionais que estão trabalhando com os filhos e os alunos de vocês. Quais são os objetivos para ele? Com qual você vai começar? Qual é o seu programa de ensino para ensinar para ele cor, para ensinar a contar, para ensinar a ler? Como é que ele tem
evoluído. Não vale dizer, ele melhorou, tá? Um analista do comportamento te fala assim, em início de março, ele lia 5 palavras. No fim de março, ele lê 20 palavras. A evolução é aprendizagem de 15 palavras em um mês. Tá? Então, a gente usa números. É um passo fundamental da análise do comportamento. Protocolos que nós temos. Eu utilizo o Amos, né? Que é um protocolo norte-americano, e utilizo o Portage também. Um manual que tem um protocolo de ensino traduzido, validado para o Brasil, e que é adequadíssimo para utilização em escolas, né? Foi elaborado para professores utilizarem, para avaliarem os seus alunos e montarem objetivos de ensino, programas de ensino para otimizar a aprendizagem em sala de aula. É um guia curricular que foi inicialmente elaborado para crianças da zona rural com deficiência intelectual nos Estados Unidos e que foi validado e traduzido por Lúcia Aiello e pela Maria Lúcia Williams, e que teve nada mais, nada menos que Margarida Windholz e Maria Amélia Matos como supervisoras, estrelas da análise do comportamento, né? E muito simples de fazer, muito simples de avaliar pelo Portage, tá? A terapia ABA usa subornos, que consistem em alimentos ou brinquedos, para manipular o comportamento das crianças. Então, olha, lá nos nossos consultórios, nós temos caixas e mais caixas de brinquedos que a gente consegue ilicitamente mesmo, porque a gente tem que ficar subornando as crianças, então a gente tem que ter coisas variadas, né? E também um monte de bala, para dar mais trabalho para os pais, para depois ter que levar no dentista, né? Gente, nós também somos o tempo todo subornados. Ninguém faz nada se não tiver uma consequência positiva. E a gente precisa dar para esses meninos, para essas meninas, uma consequência que faça com que valha a pena. Isso não é suborno, isso chama-se reforço positivo. E que a gente libera através de esquemas próprios e que somente quem acha que usa a aba faz de forma inadequada. A consequência, ela tem uma relação de dependência, tá? Se eu realizo atividades, eu tenho um reforçador. A professora fica satisfeita, eu ganho um joia no caderno, eu ganho um parabéns, eu ganho uma estrela, né? Isso daí mantém o meu comportamento, tá? É diferente, eu falei para vocês que é muito sutil, é uma linha tênue entre a chantagem e o suborno e o uso de reforçador positivo. Agora, se eu falo assim com a minha criança, se você fizer isso, você ganha. Isso é suborno. Isso é chantagem. Isso não é procedimento comportamentalista e nós não utilizamos isso, tá? Então, a gente não oferece nada. A gente não fica com reforçador em cima da mesa. Eles já sabem qual é a consequência. O que é que a gente trabalha? Para que depois elas respondam somente por reforçadores sociais, a própria tarefa seja reforçadora para ela. Então, a análise do comportamento tem estratégias e técnicas também para retirada de reforçador, para retirada de ajuda, e eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem é que trabalha aqui se não recebeu salário? E o salário é o quê? Suborno? Não, o salário é o resultado do meu trabalho. A bala e o brinquedo também é o resultado do trabalho daquela criança. Né? Então, para a gente serve ganhar dinheiro no final do mês. Agora, a criança não pode ganhar um pirulito, porque, olha, hoje fez tudo direitinho. Né? Então, isso não é suborno, tá, gente? Isso é reforço positivo que chama. Então, nós temos, dentro dos princípios básicos, também, para desmistificar isso daí, nós temos as unidades mínimas passíveis de registro. Nós temos habilidades que são ensinadas a partir de pequenos passos, começando
Começamos de um nível que demanda menos e vamos aumentando gradualmente e usamos, sim, reforço positivo. Suborno, não, tá? Desculpem. Esse aqui é um vídeo que, dando tempo, depois eu passo para vocês, mas que vou passar para vocês também o link para que vocês acessem e que é uma brincadeira que se faz com reforço positivo e que é daquela série The Big Bang Theory, tá? É preciso, pessoal, que tenha uma consistência entre profissionais, cuidadores, pais e professores e que vocês saibam que a análise do comportamento, ela trabalha com a função do comportamento e não com o sintoma. O comportamento não acontece do nada, né? Se algum comportamento, se alguma resposta está ocorrendo naquele momento, tem um motivo para aquela apresentação. E como que a gente sabe disso? Através de registro, através de observação, onde a gente isola o antecedente, a resposta e o consequente, e levanta hipóteses e coloca intervenções para que a gente possa modificar comportamento. E essa é a função da análise do comportamento, modificar comportamentos, tá? De qualquer indivíduo. Esse não é daqui, gente, espera aí. Eu estou acabando, tá? Vocês vão me matar? Tá tranquilo, Silvana? Então, tá bom. Então, esse aqui é outro, pessoal. Olha, ABA, né? Terapia ABA é composta somente por tarefas de mesinha, tá? Tarefas de mesinha é um dos procedimentos de ensino que a análise do comportamento utiliza para as suas intervenções. Então, essa da mesinha, normalmente que a gente faz, e nem sempre também é na mesinha, é onde o menino estiver, né? E quando é que a gente trabalha na mesinha? Quando esse também for um comportamento ou uma resposta que eu preciso instalar para aquele indivíduo. Ele já está na escola e ele precisa fazer atividades na mesinha, então eu preciso ensinar. Eu preciso ensinar a permanecer sentado, então eu vou ter também essas tentativas discretas, que são os pequenos passos que eu vou fazendo. Então, eu dou para ele um estímulo discriminativo, que é o antecedente, né? Coloque com igual. Ele pega aquilo dali, coloca com igual. É a resposta. Eu falo, muito bem, você colocou com igual, tá? Então, isso é chamado de tentativa discreta. Outro procedimento de ensino que nós temos, ele é conhecido como treinamento incidental. O treinamento incidental, ele ocorre em situação natural, mas eu manipulo o ambiente para que aquele indivíduo possa apresentar aquela habilidade. Então, por exemplo, eu coloco um brinquedo que é reforçador para ele no alto, e é claro que ele vai querer aquele brinquedo, então ele tem que me pedir. Então, eu estou trabalhando aí um operante verbal que é chamado de mando. Ou então ele aponta, eu falo, o que você quer? E ele aponta. Ou ele fala, jogo, e aí eu estou trabalhando comportamento verbal, tá? E o ensino naturalístico, que também é em situação natural, quando? E aí eles chamam, tá, gente? Aba naturalística, uma coisa nova. Sempre existiu ensino naturalístico em análise do comportamento, sempre. Cuidado com os nomes novos que eles inventam para poder cobrar horrores. Eu conheço profissionais que cobram um preço tão absurdo, né? Porque é aba. A seção, o valor é o mesmo. Independente da formação que você tem para atender com qualidade aquele seu cliente, para você ter cliente. Não é porque é aba que você tem que cobrar R$300 a sua sessão, não, gente. A nossa sessão aqui é a mesma, a sessão de psicólogo, nós temos tabela no nosso conselho. E mesmo assim, São João del Rei é uma cidade que tem
um rendimento menor e as pessoas não dão conta de pagar por sessão o que pagam em grandes centros. Então, é preciso ter bom senso, tá? Eu já tive clientes fora daqui que os pais tiveram que vender um apartamento para dar tratamento ABA para o seu filho. Se você tem que dispor de um meio de segurança da sua família para dar tratamento para um dos membros, tem alguma coisa de muito errada nisso. Então, questionem, tá? Nenhum profissional é tão bom o suficiente que vale um carro, que vale um apartamento. O seu filho vale tudo isso. Esse profissional é que não é um profissional sério, tá? Então, ABA naturalístico não existe. É um procedimento de ensino que se chama ensino naturalístico, é aquele que eu trabalho em situação natural e aproveito o contexto natural para ensinar aquele indivíduo. Vou para o supermercado ensinar a fazer compra. Vou para a lanchonete ensinar a fazer um pedido, a pagar, a escolher o que eu quero comer. E isso é o que eles chamam de ABA naturalístico, tá? Não existe. A gente trabalha com aprendizagem, né? Que é onde eu dou a ajuda máxima para aquele indivíduo, para que ele apresente a resposta e eu posso reforçar. Para isso, eu utilizo ajudas e dicas para que ele dê a resposta, e a ciência da análise do comportamento já mostrou para ele que quando eu repito as tentativas de ensino, eu aumento a probabilidade daquela pessoa responder de forma mais adequada, tá? Mas para isso eu preciso de registro de dados e gráficos. Quem trabalha com análise do comportamento precisa registrar, precisa fazer gráficos, ok? Aí a pessoa vem e fala, eu aplico a ABA. A ABA não é uma injeção que vem no vidrinho e você aplica. Se fosse assim, estava bom demais. Porque uma injeção não custa tão caro assim, né? Então, cuidado. Cuidado com as palavras e cuidado com quem fala que eu aplico ABA. A ABA não é uma técnica, uma estratégia que você aplica. É algo muito maior que isso e vocês estão vendo isso aqui agora. Essa análise, a análise do comportamento, ela possui 7 dimensões e eu acredito que essas pessoas que falam eu aplico ABA entenderam mal. O que a gente fala como primeira dimensão da análise do comportamento é que ela tem que ser aplicada. O que é isso? Eu só coloco no programa de ensino de um indivíduo aquilo que vai ser essencial para a vida prática dele, que vai beneficiá-lo em primeiro lugar. Para isso, eu preciso ter um sistema de dados que está dentro da segunda dimensão de ABA, que é chamado de comportamental, e a partir dessa segunda dimensão, eu posso fazer uma análise, que é a terceira dimensão de ABA, onde eu tenho a predição do que pode acontecer, e a partir dessa predição, eu tenho o controle do comportamento. É onde eu faço a avaliação funcional dos procedimentos que eu estou utilizando. E a tecnológica, que é a quarta, é o que eles acham que é a receita do bolo. Aqui é a receita do bolo mesmo, mas do bolo para aquele menino. É onde eu tenho todos os detalhes do que eu vou fazer naquele treinamento. Onde ele vai sentar, onde eu vou sentar, como eu vou apresentar o modelo, o que ele tem que responder, como que eu vou reforçar. Então, está tudo aqui nessa quarta dimensão, tá? A conceitual quer dizer... Eu preciso lembrar sempre dos conceitos, da parte da literatura, da parte teórica da análise do comportamento. Eu não posso inventar coisas da minha cabeça. E se eu seguir até aqui essas dimensões, eu garanto a generalidade. Eu garanto que esse indivíduo ele vai levar os conceitos que ele aprendeu, porque a ABA ensina conceitos e não treina as pessoas para serem robôs, para a sua vida prática. E eu posso também comprovar a eficácia de tudo aquilo que eu estou conduzindo, de tudo aquilo que aquele menino tem conseguido como evolução, tá? Aí a gente vem aqui para a parte boa e já está no final, tá, pessoal? Qualquer pessoa pode orientar, pode coordenar um programa de intervenção ABA, tá? Não, maior mentira que eu já ouvi. Então, o que acontece?
nos Estados Unidos, eles têm a certificação e eles têm a formação do analista do comportamento, que não é somente psicólogo, mas o sistema de ensino deles é muito diferente do nosso e funciona, né? Então, lá está mais ligado à área da educação. Aí, o que acontece? O Brasil importa isso para cá e quer fazer de qualquer jeito, né? Então, no Brasil não tem uma certificação. Nos Estados Unidos, esses profissionais têm toda a formação estruturada, é preciso 1.500 horas de trabalho supervisionados, tem que passar por prova, né? São os BCBAs. E o que começou a acontecer no Brasil? Pessoas que nunca tiveram contato com psicologia, pessoas que não são nem da área de saúde, que têm uma graduação, começaram a ir para os Estados Unidos e fazer essa certificação. Eles são analistas do comportamento lá, nos Estados Unidos. Aqui não é uma graduação. Quando é que começa a formação de analista do comportamento no Brasil? Desde a sua graduação. Quando você escolhe ser um comportamentalista e quando você vai refinando os seus estudos para isso, né? Então, existem regras. Não quer dizer que uma pessoa faz uma pós-graduação em análise do comportamento e ela é analista do comportamento, gente. Não. Ele é pós-graduado em análise do comportamento, mas ele não é um analista do comportamento, porque é preciso teoria, é preciso prática, é preciso supervisão. As pessoas podem trabalhar rodando os programas, fazendo as intervenções? Podem, mas é preciso ter um supervisor. E esse supervisor precisa ter uma capacitação, né? O nosso conselho, inclusive, ele pede que, para que uma pessoa recém-formada em psicologia tenha um supervisor, e que esse supervisor tenha pelo menos 5 anos de prática na profissão. Na análise do comportamento é mais do que isso, porque as nossas faculdades são generalistas. Eles não formam analistas do comportamento ou psicanalistas, né? Essas pessoas procuram formação pós-faculdade, fazem uma pós-graduação, fazem um mestrado, né? Então, é preciso ter discernimento para isso. Qualquer um pode ser AT? Pode, mas esse AT também precisa estar sob supervisão, tá? Isso é diferente. Um AT não necessariamente é analista do comportamento. Aliás, um AT não é analista do comportamento, porque os analistas do comportamento aí para fora, eles não querem saber de fazer, não. E olha, tem muitos que a gente desconfia até se eles já estiveram em uma sessão de terapia com uma criança, tá? Porque normalmente, o que eles não separam? Aquele profissional que é o acadêmico e aquele profissional que é o prático, e tem muita diferença, né? Então, muita diferença. Mais vale o que você aprendeu na prática do que o que você leu nos livros. Então, é preciso pesar esses profissionais não por títulos, tá? Mas pelo que ele já experimentou na vida dele. E esse outro aqui, né? Ainda qualquer pessoa, né? O que eu coloquei aqui é que o AT não é um profissional qualificado para isso. Sua função é de executar o que o supervisor analista do comportamento programa e orienta. Um AT não tem um espaço próprio onde ele faz a terapia. Ou ele trabalha na casa daquele indivíduo, ou ele trabalha na escola, né? Ou ele trabalha onde aquela criança vai, mas ele não tem consultório. Para ter um consultório, gente, até a pessoa falar, eu estou atendendo. Você pode ser processado como exercício legal da profissão de psicologia, de TO, de fono. Então, cuidado com isso, tá? Nas clínicas e consultórios, né, ou no domicílio do cliente, o AT pode estar, mas um sabe por aquele indivíduo, o cliente é do profissional que indicou o AT, para complementar carga horária, que nem sempre dá para dar no consultório, e é claro que um AT, o valor dele é mais acessível do que você deixar lá o tempo necessário que o profissional analista do comportamento precisa para trabalhar. Então, é um trabalho linkado, tá? E é preciso ter atenção que AT e cuidador possuem funções diferentes.
AT não é a mesma coisa que cuidador. Cuidador não é a mesma coisa que AT, tá? E nem sempre quem cuida oferece tratamento, oferece cuidados. Então, olhem as palavras que a gente está utilizando, né? É a mesma coisa de coach e psicólogo, né, gente? Coach é exercício legal da profissão de psicologia, tá? Não caiam nas garras de coaches. Procure um psicólogo, procure um TO, procure uma fono, tá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que era isso. Ah, não tá passando. Travou aqui, eu vou tirar para voltar aqui no normal, tá? É isso mesmo. Voltou lá no Watson. Esse computador hoje está doido. Eu estava hoje no atendimento e ele simplesmente se ligou. Pessoal, então, assim, desculpem se eu falei um pouco mais corrido, né? Mas é para vocês terem uma visão geral, tá? Então, eu agradeço a fala, que estão as redes sociais do Neta, do Aba Cursos, o meu também no Instagram, sempre tem coisas legais lá de teoria, tá? No Psi Silvana Santos, no Neta também estamos reativando, então lá vocês vão poder ver especificamente, porque lá nós temos os vídeos que são autorizados pelos pais, né? De que aba não robotiza, vocês não vão ver robozinhos lá no Neta, vocês vão ver pessoas felizes. Ali eu não sei quem é mais feliz, as crianças, os jovens, né? Ou os profissionais que estão lá. E também o nosso grupo de jovens, né? Que segue a análise, eu que estou lá, sou analista do comportamento. E aí, então, o nosso carnaval não foi de robozinho, não, né? Foi muito bom, por sinal, e a nossa produção também lá das lembrancinhas de Páscoa foi excelente, né? Não tinha robô lá não, viu? Porque demorou para a gente fazer, o robô faria aquilo em 5 minutos, não é mesmo? Então, eu agradeço mais uma vez o pessoal da Aspas, tá? Daniele, Tereza, Raquel, o Bruno, e a todos vocês, a todas vocês que estão aqui nesse simpósio. Silvana, nós é que te agradecemos muito, foi muito esclarecedor, a gente gostou demais, só aplausos para você. Mostrar aqui, ó, a lembrancinha que eu ganhei hoje dos meninos do grupo de jovens, aqui, feito por eles, cheio de guloseimas, nós na Aspas, todos nós ganhamos, assim, cheio de bombom aqui, ó. É suborno, já fica subornada, porque às vezes a gente vai precisar de você para alguma coisa e já está subornada. Pois é, já ganhei meu suborno. Mas foi muito legal mesmo. Uma coisa que acontece muito lá no acolhimento comigo, as pessoas têm muita dificuldade em entender, diferenciar o atendimento, né, com o terapeuta e o técnico, né? As pessoas têm essa certa dificuldade, porque, como você falou, existe essa diferença de preço, né? E hoje mesmo eu estava escutando uma mãe falando assim, olha, é muito caro a gente pagar uma terapia e tal, né? Aí vai no atendimento com o técnico ou com aquele que nem tem uma formação correta. E você esclareceu muito bem a gente aqui hoje, tudo, e lá também no acolhimento a gente tenta passar essa informação, tenta passar o que é melhor e tudo, e indicar os caminhos certos. A Dani vai abrir agora para as perguntas, né, Dani? Agora as perguntas são com você. Pode abrir aí, Dani. Silvana, muito obrigada. Eu sou apaixonada pelo trabalho da Silvana, né? Como eu disse hoje na postagem, tudo que eu sei hoje eu agradeço a ela. Foi ela que me deu a oportunidade de ver que eu era apaixonada por isso, não era só a minha maternidade, era o que eu queria para mim, para a minha vida, né? Para a vida da minha família. Então, eu fico muito, muito feliz de poder. Eu sempre disse para ela que eu queria mostrar ela para todo mundo, né? E que bom que eu sempre posso mostrá-la para todo mundo, porque ela está sempre com a gente. Então, obrigada, Silvana. Obrigada pelos cuidados por anos com meu filho, que está aí com você até hoje. Espero que ele fique muitos anos com vocês ainda. Também.
É, Ele que vai me ajudar a andar, hein? Ele que vai me pois levar é. para a rua. Vamos Vai. embora, Jacilvana, vamos A lá. gente ele já faz assim com meu pai. O meu pai fala com ele assim: Pedro, tem que cuidar do vovô. Aí ele bota a mão no ombro do meu pai e vai andando pela rua. É uma peça os dois juntos. Mas é isso, né? É, da gente poder fazer esse movimento crescer. Enfim, se eu ficar aqui, eu fico falando da Silvana, e depois ainda tem que falar da Ju, que é também minhas coisas lindas. Então, Georgiane, tá com a mão levantada, pode abrir seu microfone, pode fazer perguntas. Se mais alguém quiser, só levantar a mãozinha ou então botar aqui no chat. Na verdade, não é pergunta, na verdade, é um elogio, né? Eu quero fazer a todos vocês. É um desabafo também, porque quando eu tive contato, a gente coloca entre aspas, né? Com a aba, foi em 2018, e foi assim, traumatizante, né? Para o meu filho, e aí a gente tomou como decisão, os terapeutas queriam atender ele, não poderiam ter aba, porque a gente ficou muito traumatizado, né? E por ironia do destino, não sei, ano passado entrei no curso de psicologia da UFSCar, mas eu já tinha uma outra formação. E aí os professores, analistas do comportamento, Georgiane, por que você não faz doutorado? E eu assim fiquei, mas eu vou fazer em quê? Aqui é forte a análise do comportamento, né? Aí eu falei, olha, eu até faço, mas não sei como que vai ser. E daí consegui passar, né, para o doutorado em análise do comportamento e cognição. E uma coisa que o meu orientador, você estava falando, né, da parte histórica, Silvana, eu achei muito bacana, você falou da Carolina Bore, e o prédio onde eu faço a pesquisa é chamado Carolina Bore, aqui na UFSCar. Ótimo. E Carolina Bore foi orientadora do meu orientador, né? Uhum. Meu orientador, não sei se você conhece, é o Júlio De Rose. Sim, sim. Ele é um amor de pessoa. Então, quando eu comentei com ele sobre como que fizeram com o meu filho, ele olhou para mim e disse, isso não é análise do comportamento. Exatamente. E assim, pela forma como ele e outra professora muito querida também daqui me responderam de forma muito calma, eu digo, gente, tem alguma coisa de errada. Porque quando eu reclamo com outro pessoal na internet que a aba é ruim, eles caem em cima de pau em mim. E eles ficaram tão tranquilos. E aí, assim, né, agora a gente está estudando, estou no primeiro semestre do doutorado, gostaria muito de estar fazendo a psicologia junto, mas não tem como, eu faço uma coisa, eu faço outra. Estou gostando demais, gostei muito da sua fala, gostei muito do que vocês estão fazendo, né, a gente quer fazer algo aqui muito parecido, né, e de antemão, né, quero trazer todos vocês para cá, espero que a gente tenha dinheiro, né? A gente está começando um movimento muito tímido, né? Primeiro pelo departamento de matemática, onde meu marido dá aula. Então, a gente, né? Eu sou do coletivo PCD UFSCar, eu sou uma mulher autista, tenho um filho autista, e assim, gostei demais das suas colocações, fizeram muito sentido. Obrigada, Tá? Giovana. Muito obrigada. E assim, tô muito contente, né? Eu agradeço muito ao Bruno, que o Bruno disse, olha, vamos entrar lá. E eu aqui na correria, né? E entrei aqui, e é isso, gente. A gente quer fazer um grande movimento aqui e a gente conta, né, com todos os que querem trabalhar pela mesma causa, né? Uhum, uhum. E eu acho muito importante isso. Eu tinha um monte de coisa para falar, mas não vou falar mais, não. Tá? Eu só quero agradecer. O sentimento de agora é de gratidão por todos vocês, né? E eu quero muito que isso aconteça aqui com as associações que tem, porque aqui não tem acolhimento para as mães, né? Eu fui chamada, inclusive, para participar de uma, que eu não aguentei um mês, eu saí. Eles perguntaram o que eu achava da associação e numa reunião assim. Eu disse, olha, primeiro que em 2018, quando eu precisei ser amparada, vocês simplesmente viraram para mim e disseram que não tinha vaga. Tudo bem que não tinha vaga, mas vocês nem me perguntaram como que eu estava me sentindo, né? E aí fui cair na mão de analistas que eu confiei, que fizeram um curso de
especialização em aba na UFSCar, UFSCar referência, né? Mas, Sim, enfim, tem profissionais e profissionais, né? Não sei como é que eles aprenderam, enfim. Mas muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada mesmo. Silvana, eu vou ler algumas coisas que estão aqui, né? Obrigada a você, viu, Georgiane, por também falar, porque é importante, né? A gente vê muita coisa mesmo, é importante a gente falar. Por isso que eu sempre falo, quando eu tiver a oportunidade de levar a Silvana para falar sobre análise do comportamento, eu vou levar, né? Onde eu estiver, ela está comigo, porque é isso, né? Eu vi o Pedro crescer, eu vi o Pedro, né, se transformar, ele é hoje um adolescente, e é isso, a gente tem que trazer mesmo pessoas que estão envolvidas com a gente. Eu falei com o Bruno, ontem a gente estava brincando, conversando, hoje mais cedo. Aí eu falei, não, meu filho, comigo só é gente boa, brinquei com ele, mas é por causa disso, né? Porque eu quero que as pessoas entendam o que é, eu quero que as pessoas possam ter o mesmo acesso à informação que eu tenho, né? É por isso que esse simpósio tem um valor simbólico. Porque eu não quero mais escutar as pessoas dizerem que não tem dinheiro para se capacitar, porque está aqui. A informação de qualidade, de profissionais competentes, ela está aqui. Então, que a gente possa fazer isso acontecer mais vezes, né? Vou ler aqui um pouquinho para você, Silvana. A Andrea falou mais cedo, né, que ela cansa de escutar, que ele é doente, cada vez que ele tem um comportamento diferente do esperado. Uhum. A Ana Carolina falou, eu tenho um aluninho que tenho que reforçar ele o dia todo e atenta para não cair em cilada. A gente tem um aqui também, Silvana sabe. Aba naturalístico não é aquele baseado em situações corriqueiras, coisas do cotidiano? Sim, Ela está perguntando. na verdade, não chama aba naturalístico, né? Esse é o nome novo que eles deram para o ovo, né? Mas ensino naturalístico. Dentro de aba, nós temos procedimentos de ensino, tentativa discreta, treinamento incidental, ensino naturalístico. É onde você usa a situação natural, aproveita aquilo que ele está te dando e ensina. Né? Então, por exemplo, a tocar uma campainha quando chega numa casa, atender um interfone quando ele toca, mas sem programar nada, né? Mas até para isso, dentro da análise do comportamento, a gente precisa ter programação a partir dos objetivos de ensino daquela pessoa. Então, olha, ele precisa aprender a cumprimentar, a iniciar cumprimento. Então, eu tenho tudo ali, né? Tudo programado para que eu aproveite situações naturais e quando elas ocorrerem, olha, estou lá. A rigidez da análise do comportamento é para o profissional. Nós precisamos estar atentos o tempo todo no que eu preciso fazer, no que eu preciso dar para ele quando ele me responder dessa forma, qual é a consequência que eu vou dar, como que eu vou registrar. Então, a rigidez é para o profissional, tá? Então, isso daí é mais uma cilada que vocês não podem cair, porque o verdadeiro analista do comportamento, ele tem tudo programado. Ele é um robozinho, né? Mas precisa agir de maneira natural, tá? Isso não é difícil, não, porque os meninos fazem com que a gente haja assim, né? E que a gente já sabe o que é que a gente precisa fazer naquele momento, né? Isso aí a gente já foi treinado antes, porque a gente tem treinamentos também. E eu, assim, tive a sorte também de ter excelentes professores na faculdade. Na UFSJ, que sempre teve nota 5, né, no ENAD, e eu tive professores maravilhosos. E a minha primeira professora que me levou para esse caminho foi Marina Bandeira. Então, assim, que era psicóloga, que mostrava também como é que a gente faz com esses ratinhos que estão aqui e leva isso aqui que você aprendeu para comportamento humano, porque eu achava que era para trabalhar com rato, e eu não queria trabalhar com rato, né? E aí foi que eu entendi, e a minha ficha caiu, isso é comportamento humano, né? E estou aqui até hoje, desde o meu terceiro período que eu já estou
né, no comportamentalismo, era chamado de ratólogo, né? Lá na faculdade, os ratólogos. Silvana, a Inês está falando, maravilhosa, gratidão a Aspas pela iniciativa, por trazer profissionais tão qualificados, trazendo tanto aprendizado. A Sara colocou gratidão por proporcionarem esse momento, tanta aprendizagem, muito necessário, estou amando. O Bruno falando que a Jo é maravilhosa, e a Ana Carolina também falando que o professor dela disse que essas nomenclaturas são puro marketing. Exatamente, e são mesmo. Né? Georgiane, você quer falar de novo? Tem uma fala da Silvana que me chamou a atenção, sobre aproveitar os momentos, né? Esses dias aconteceu assim, meu filho tem 8 anos e ele não atende o interfone. Aliás, ele começa a correr de um lado para o outro quando o interfone toca, porque o barulho é demais, né? E aí a gente sempre brinca, diz, pipoquinha, tá pipocando porque o interfone tocou, né? A gente sempre faz uma brincadeira. E um dia o pai não estava, a irmã não estava, eu estava no banheiro e eu não conseguia sair. E ele disse, eu vou atender. Eu disse, se você quiser, atende, a mamãe não pode. E aí ele atendeu. Quando ele terminou de atender, que eu cheguei, ele estava sentadinho, muito triste, né? Aí eu falei, o que foi, meu filho? Eu atendi. Aí eu disse, que bom, parabéns. Mas eu não sei. Eu disse, não sabe de quê? Eu não sei o que a pessoa falou. Aí eu disse, tá tudo bem. Às vezes eu atendo, eu também não entendo o que a pessoa fala. Mas aí ele começou a chorar, sabe? Ele chorou, se culpando porque não tinha entendido. Eu disse, não tem problema, a mamãe quase não atende. Você vê que quando a gente está em casa, quem atende é o pai que atende? Aí ele tá tudo bem, meu filho, não tem problema. Aí passou assim, acho que uma semana. Aí o interfone tocou de novo. Ele olhou para mim e disse, você quer atender? Ele disse, eu quero. Aí eu disse, só pergunta o nome, só guarda o nome, não precisa gravar outra coisa. Aí ele, tá bom. Aí ele atendeu, aí a pessoa falou. Aí ele veio. Ô mãe, é a Digenane, ela é a Digenane. Eu disse, a Digenane, amiga da mamãe. Você lembra de mais alguma coisa? Não. Mas tá tudo bem, ó, você já lembrou do nome, você não lembrou do nome da outra vez, ó, você já lembrou do nome, olha que legal. A partir de então, ele está tendo o hábito de todas as vezes atender. Sim. Né? Uhum. E aí eu fiquei pensando, digo, nossa, será que isso é uma forma de ensinar de forma mais respeitosa, né? Dentro da limitação da pessoa e sabendo que ela pode atingir alvos maiores, né? Sim, É o que eu penso. um passo de cada vez, né? O que você fala, primeiro é o nome. Quem é? É fulano, né? E às vezes não precisa nem saber mais mesmo, porque o fulano, a minha mãe já está esperando pela fulana, é para entrar, né? O que ele vai precisar saber? Pode subir ou não pode subir, né? Então, é aquilo que eu falei, um passo de cada vez, né? A partir do momento que ele já está fluente em perguntar quem é e guardar o nome da pessoa, aí você passa para uma outra informação. E aproveitando situação natural, sim. É assim que a gente faz, né? Com a análise do comportamento, um passo de cada vez. E o que fala para a gente, está na hora de dar o próximo passo, é quando aquele ali a gente já faz de cor e salteado. Não é assim na escola? A gente não aprende a tabuada do 3 somente quando já o 2 já está na ponta da língua, né? É assim também com a análise do comportamento, né? Dani, tem mais algum comentário, alguma pergunta? Não, tem não. Então a gente vai dar um intervalozinho pequenininho, de 5 minutinhos, tá? Tomar um cafezinho, dar Eu uma... extrapolei todos os horários. Nada, que nada, mas é 5 minutinhos e já já a gente vai conversar com a Juliana Teixeira, tá bom? Mas é 5 minutinhos, aí vamos fazer igualzinho ontem, só desligar os microfones e tudo, e logo logo a gente retorna, tá bom? Ok. Até já.